Hoje a gente segue com o antiédipo e no mês que vem a gente retoma alguns outros autores e autoras, né, que a gente vem articulando aqui. Então, a ideia é em julho seguir também com a Isabelle Stenger e, e trabalhar sobre o conceito que ela traz, sobre a ideia que ela traz da bruxaria capitalista. Então, eu tenho feito essas articulações para enriquecer aqui as análises do Deleuze-Guattari, até porque ela se coloca, em alguma medida, como leitora, né? Como alguém que foi mobilizada pelo pensamento, principalmente do Deleuze. Então, me parece que nos ajuda também a pensar mais a atualidade e as alternativas infernais que o capitalismo nos coloca hoje, quanto essas questões supostamente irresolvíveis, né? Supostamente irresolvíveis porque se tornam irresolvíveis no próprio enunciado, pelo próprio enunciado que já nos paralisa. E, mas vamos seguir aqui com o antiédipo. Compreendo assim que vocês vão ver que são partes densas assim do livro, né? A gente está trabalhando agora com a máquina capitalista. Sinto assim também custoso avançar aqui, porque eles vão passando por várias disciplinas assim que eu não domino também, né? Como a economia, enfim, uma linguagem mais técnica assim, sobre isso. Agora eles vão entrar também e falar sobre a linguística, e mas vamos seguir lendo e pegar só aquilo que nos interessa também, né? Vai ter muita coisa ali que a gente não vai entender e tá tudo bem. Acho que a gente não tem que ficar também remoendo, né? Partes que forem obscuras, mas tentar seguir ali com aquilo que serve também, né? É usar como a esquizoanálise nos sugere um livro como uma arma, como uma máquina. Ele precisa funcionar para alguma coisa, ele precisa ser pragmático, né? Produzir aí um resultado, um efeito. Não propriamente é necessário entender tudo. Hoje a gente vai falar, então, sobre. A gente está na página 318, a representação capitalista. Então, a gente vai falar hoje sobre os elementos da representação capitalista, da máquina capitalista, que são as figuras ou fluxos esquisas, como eles chamam. Aqui, essas figuras ou fluxos esquisas, vocês vão ver, vão ser relacionados, vão ser comparados nas outras máquinas com os códigos primitivos e as sobrecodificações bárbaras. Então, a axiomática capitalista não vai estar mais lidando tanto com códigos e nem com sobrecodificações, ainda que os utilize às vezes, mas vai estar levando a uma desterritorialização relativa do signo. E essa desterritorialização relativa é relativa porque, como a gente vai ver, o capitalismo descobre também pela via da ciência muitas regiões novas do globo, dimensões novas da experiência, mas se apropria delas, se apropria monetarizando. Então, eu já trouxe aqui um pouco como que na máquina primitiva as relações, as coisas, o mundo era codificado. A codificação implica interditos e prescrições sobre os corpos, sobre as relações.
nesse sentido que já foi dito que as sociedades primitivas eram sociedades fechadas, porque elas não se abririam para o novo, elas são codificadas, codificadas e territorializadas. Isso tem relação com o que a gente chama hoje de tradição, por exemplo, também. Então, esses códigos foram chamados pelo Freud, no livro Totem e Tabu, de tabus. Toda a malha social, malha de relações sociais, implica tabus, prescrições ou interditos sobre as relações. Relações com os mortos, relações entre familiares, relações com a terra, relações com os animais, relações com as plantas. Tem modos de se fazer. E esses modos se constituem como modos tradicionais. É seguido uma tradição para que esses modos se mantenham. Já nas sociedades bárbaras, né, na máquina social bárbara, as relações, os corpos, as forças passam por uma sobrecodificação. Ou seja, os códigos não são mais instaurados pelas famílias, pelas alianças entre famílias, mas os códigos vêm do déspota. E esse cria, com a ajuda do Deus único, de um Deus com o qual ele se relaciona, do qual ele forja, com o qual ele forja uma filiação direta, ele também falseia toda uma série de mandamentos, mandamentos, escrituras, leis transcendentes. Transcendentes porque viriam do alto, viriam de outro plano, viriam de Deus, do qual ele seria o representante na Terra, o filho, descendente direto. Então a gente tem codificações na máquina primitiva e sobrecodificações na máquina bárbara. Agora, no capitalismo, a gente vai ter uma descodificação generalizada dos fluxos. Uma descodificação generalizada implica que as relações, os corpos, as forças, já não tem mais um modo tradicional, já não tem mais um modo codificado de serem pensadas, de serem manejadas. Então, enfim, no capitalismo, por exemplo, a relação com os mortos vai cada vez ter menos, vai cada vez haver menos pudores, menos códigos, menos tabus, menos regras espirituais e uma pragmática cada vez mais financeira, cada vez mais utilitária, desde a asepsia ao espaço, questão dos valores, a questão de quem lida com o corpo. Agora, os mortos ou os grandes mortos na máquina bárbara, por outro lado, eram mumificados às vezes, né? Eram conservados de alguma maneira para a eternidade. Então, a gente tem diferentes modos aí de relação com essa experiência, com esse acontecimento, que é a morte. E no capitalismo, há uma descodificação dos fluxos, há uma descodificação dessas relações. Só que
há também, como é uma descodificação relativa, há uma recodificação sob o capital. Então, assim, o que está operando toda aquela máquina funerária? É algum código? É alguma sobrecodificação? Não. É um, é a apropriação que o capital vai fazendo com os fluxos esquiza. Bom, um fluxo esquiza em jogo. A angústia que alguém sente, que continua vendo morto depois da morte, como que vai ser lidado com essa angústia? Vai ser oposto a esse fluxo de angústia, um fluxo de medicamento. E esse fluxo de angústia, de algum modo, também vai ser transformado em capital, dessa forma. Então, é mais ou menos por aí, assim, que vai seguir a argumentação deles, né? Como que as coisas perderam, as coisas, as relações, perderam valores tradicionais, perderam valores transcendentes e ganham cada vez mais valores monetários. Os valores monetários são capazes de abraçar qualquer fluxo esquiza, de converter qualquer fluxo esquiza em cifra. Isso que o Deleuze e Guattari acham meio que assustador no capitalismo. A expressão que eu penso para isso é: o capitalismo engole tudo. Ele engole tudo. Vejam, por exemplo, a ecologia, né, e a crítica aí da ecologia que faz, por exemplo, o Davi Copenau. Há um valor positivo da ecologia que os brancos, os ocidentais fazem, mas há uma dimensão dela que, digamos assim, já é apropriada. É muito fácil, então, colocar num produto que é ecológico, digamos assim. Hoje eu passei por um lavador de carro, né, que estava escrito ecológico. Eu fiquei pensando, bom, o que que torna um lavador de carro ecológico, né? Mas assim, isso é mais é um modo de apropriar mais valia, né? Com essa palavra ali ele está agregando valor no trabalho. Então as pessoas que estão ligadas nessa produção de subjetividade ecológica, bom, podem preferir esse ao concorrente. Agora, saber o que que é ecológico, teria que fazer uma investigação, né, sobre isso. Teria que, a cada vez, esses processos serem transparentes, que não são. Alguma questão, gente, antes da gente começar aqui no livro? Quem tem dúvida sobre esses termos que eu usei? João, eu tenho uma dúvida. Fala aí, Não é bem Felipe. uma dúvida, é uma pergunta. Você acha que nessa. Eu acho que eu já fiz essa pergunta há muito tempo atrás, mas eu queria refazer ela agora nesse contexto. Você acha que, tipo, a gente, quer queira ou não, na posição de analistas, na posição de psicóloga, de psicólogo, enfim, tipo, pode acontecer uma apropriação da mais-valia em torno do sofrimento psíquico, ou justamente por a gente esbarrar nessa possibilidade é que a gente deve estar sempre atento. Era só isso, gostaria que você comentasse. Uns trechos atrás o Deleuze e o Guattari falavam, né? A psicanálise ajuda pouco, considerando-se suas íntimas relações com o dinheiro, pois que registra, embora evite reconhecê-lo, todo um sistema de dependências econômico-monetárias no coração do desejo de cada sujeito que ela trata, constituindo-se, por sua vez, numa enorme empresa de absorção de mais-valia. Então, eles estão falando sobre isso, assim, como que a psicanálise, o Deleuze tem um outro lugar que ele fala, troca dinheiro por fantasma, né? Me conta seu fantasma, é, e me dá o seu dinheiro.
Mas assim, o próprio Guattari diz isso aqui, mas era analista, né? Então a gente está participando dessa máquina. A princípio, não existe um fora absoluto dessa máquina. E então, de alguma maneira, há essa conversão. Eu li a página 318. Então, há essa conversão, digamos assim, de uma escuta em um valor financeiro. O grande problema me parece assim, né? Não é se as relações financeiras passam ou não, porque passam o tempo todo, em grande, em quase todas as relações. Mas a questão é se passa algo mais, sabe? Porque se se aquilo que se troca, se aquilo que se dá e que se recebe é só dinheiro, a gente fica confinado, digamos assim, nesse feitiço, só correndo atrás do dinheiro, e esse como o valor absoluto, um valor que converte todas as coisas. Não, a questão para mim, assim, nesse momento, dentro do capitalismo, né, imersos no capitalismo, é fazer proliferar outros valores. Não dá para simplesmente do dia para a noite prescindir do dinheiro, mas dá para pouco a pouco a gente ir valorizando outros valores, e criando outros valores em comunidade, e isso desloca a importância do dinheiro. Então, assim, todos nós, de algum modo, ainda dependemos, ainda necessitamos do dinheiro para sobreviver. Mas há modos de ficar menos dependente do dinheiro. Há modos de criar uma ecologia das relações que passa por outros fluxos. Evidentemente que em algum momento, em algum lugar, você vai precisar ganhar o dinheiro, porque é com isso que se troca até então. Mas é possível também, em uma outra forma de produção da existência, em uma outra forma de troca de fluxos, né? Ou para além da troca, justamente a recursividade do roubo e do dom, em desterritorializar ainda mais os fluxos. A proposta do Deleuze-Guattari não é voltar para o código, não é voltar para a sobrecodificação. O que me parece é que eles dizem algo assim: a gente ainda não foi suficientemente longe. Né? Isso está aqui quando a gente também estava trabalhando isso alguns encontros atrás. Eles estão questionando, né? O que fazer, então? Retirar-se do mercado mundial, como Samir Amin aconselha aos países do terceiro mundo, numa curiosa renovação da solução fascista, da solução econômica fascista? Então, um país deveria se fechar para os outros ou ir no sentido contrário, isto é, ir ainda mais longe no movimento do mercado, da descodificação e da desterritorialização. Pois talvez os fluxos ainda não estejam suficientemente desterritorializados e suficientemente descodificados, do ponto de vista de uma teoria e de uma prática dos fluxos com alto teor esquizofrênico. Não retirar-se do processo, mas ir mais longe, acelerar o processo, como dizia Nietzsche. Na verdade, a esse respeito, nós ainda não vimos nada. Então, essa colocação do Deleuze-Guattari justifica, por exemplo, uma corrente contemporânea do pensamento que é o aceleracionismo. Então, é como se fosse necessário ir mais longe e mais fundo nessa desterritorialização, porque a desterritorialização se reterritorializou sobre a axiomática capitalista, sobre o capital. Então, para o Deleuze e Guattari, talvez fosse sim necessário se libertar dos códigos,
se libertar, sobretudo, da sobrecodificação. Mas a gente caiu numa armadilha pior, como se o capital fosse mais plástico. O capitalismo é mais plástico, é mais híbrido, é mais flexível que as máquinas anteriores a ele. Ele é mais rápido em dar conta de todo e qualquer fluxo que quer escapar dele. Então, eu vou começar a leitura aqui na página 318. A escrita nunca foi o forte do capitalismo. O capitalismo é profundamente analfabeto. A morte da escrita é como a morte de Deus ou do Pai. Algo acontecido há muito tempo, embora o acontecimento demore muito para chegar até nós, de modo que sobrevive em nós a lembrança de signos desaparecidos, com os quais continuamos a escrever. E a razão disso é simples. A escrita implica um uso da linguagem na qual o grafismo se alinha à voz, mas também a sobrecodifica e induz uma voz fictícia das alturas, que funciona como significante. Então vejam aqui, eles estão falando que o capitalismo é analfabeto, ele implica, a escrita não é o forte do capitalismo, porque o regime bárbaro era um regime forte na escrita. Havia então um grafismo que se alinhava à voz e sobrecodificava a voz, através de uma voz fictícia que vinha das alturas e que funcionava como significante. Querem um exemplo? A tábua dos mandamentos para o povo judeu é uma linguagem sobre uma tábua, há ali elementos gráficos que se alinham e subordinam a voz de Moisés, que conduz o povo judeu. Mas a partir de Moisés, da grafia à voz, há um contágio generalizado. É como se em cada um estivesse, então, o grão da voz das alturas. Então, um grafismo sobrecodifica não só os outros grafismos, não só outras escrituras, mas também a voz daqueles que leem, daqueles que estudam, daqueles que acatam aqueles mandamentos. Eu sigo. O arbitrário do designado, a subordinação do significado, a transcendência do significante despótico e, por fim, a sua consequente decomposição em elementos mínimos, num campo de imanência posto a descoberto pelo recuo do déspota, tudo isso marca a pertença da escrita à representação despótica imperial. Então, eles referem a escrita à representação despótica imperial. É ali que ela vigora, é ali que a escrita é mais forte, na máquina despótica. Na máquina despótica, a escrita é o significante mestre, digamos assim. É ela que vai subordinar a voz, é ela que vai subordinar o uso dos corpos. Tanto que nós temos essa palavra em letras maiúsculas, né? As escrituras. As escrituras são significantes. Quase como um guarda-chuva virtual que subordinasse aqueles que tivessem sob ele.
Eu sigo. E quando se anuncia a explosão da galáxia de Gutenberg, o que isso quer dizer precisamente? Que eu acho que tem a ver com a invenção da prensa, né? Essa máquina que permite aí a escrita se disseminar. É claro que o capitalismo se serviu muito e ainda se serve da escrita. Não é só porque a escrita convém com a moeda como equivalente geral, mas também porque as funções específicas da moeda no capitalismo passaram pela escrita e pela impressão e continuam em passar, em parte a passar por aí. Porém, a escrita não deixa de desempenhar tipicamente o papel de um arcaísmo no capitalismo, sendo a imprensa Gutenberg o elemento que dá ao arcaísmo uma função atual. Mas, de direito, o uso capitalista da linguagem é de outra natureza. Realiza-se ou devém concreto no campo de imanência próprio do capitalismo. Enquanto tal, quando aparecem os meios técnicos de expressão, que em vez de remeterem ainda de forma direta ou indireta à sobrecodificação despótica, correspondem à descodificação generalizada dos fluxos. Parece-nos ser esse o sentido das análises de McLuhan, ter mostrado o que era uma linguagem dos fluxos descodificados, em oposição a um significante que estrangula e sobrecodifica os fluxos. Então vejam, Deleuze e Guattari estão dizendo que a escrita se mantém no capitalismo, mas como um arcaísmo. Ela é usada, ela é aproveitada de alguma maneira. Pensem, por exemplo, na propaganda. Nas próprias notas há coisas escritas, mas ela é aproveitada para uma outra função, porque não é ela que vigora, não é a escrita que vigora. Digamos assim que no dólar, né? Não, não tenho certeza, mas acho que é isso. Está escrito in God we trust, né? Em Deus nós confiamos. Mas essa escrita de Deus já não é ela mais que conduz os fluxos no capitalismo. Essa escrita ali na nota, ela não vale nada, ela é para conversa para boi dormir, né? Seria mais honesto do capitalismo tá, algo do tipo, é nisso que nós confiamos, né? É no dinheiro que nós confiamos, porque o dinheiro ganha um valor assim de que era o da alma, que era da divindade, que era da transcendência. Então, Deleuze e Guattari dizem também que o McLuhan, que é um pensador aí, um teórico da tecnologia, né, acho que dos anos 70, talvez, 80, que ele que teria mostrado que é, teria ele teria sido mostrado, né, que a linguagem dos fluxos descodificados no capitalismo, então, em oposição ao significante, que estrangula e sobrecodificava os fluxos na máquina bárbara. O Felipe pergunta: o número em detrimento da letra, aqueles números todos que correm nas telas dos acionistas? Eu diria o número, mas há algo em que o número se prega, né? Porque o número já é essa conversão, essa recodificação dos fluxos esquisas no dinheiro. Mas, assim, junto ao número, há também os fluxos mais descodificados, os fluxos esquisa. Então, há correntes elétricas, bytes, tracinhos, toda espécie de signo. Toda espécie de signo é emitida por um campo social e que vai ser, e que são descodificações e que vão ser recodificadas. Então, por exemplo,
não sei, pensando em termos médicos, por exemplo, os fluxos do corpo, eles são convertidos, eles são lidos como signos. É uma descodificação. Aquilo que antes era lido como espírito vai ser lido, então, em termos do cérebro, dos neurotransmissores, das correntes elétricas entre os neurônios. Isso é a descodificação, é a parte da descodificação. O capitalismo, na medida em que, em aliança com a ciência, nesse plano, ele vai descobrindo fluxos cada vez mais descodificados, fluxos que se nomeava de modo meio genérico, de modo meio abstrato, ou melhor, de modo pouco abstrato ainda, de modo muito figural, muito com o nome de deuses, com o nome de princípios, de elementos. E aí a gente vai entrando num domínio molecular, vai entrando num domínio elétrico, vai entrando num domínio termodinâmico, vai entrando num domínio microfísico. Então, nisso, sem dúvida, o capitalismo impulsionou a descodificação dos corpos, das relações, do mundo. Esses são os fluxos de esquiza, tudo que passa e que ainda não mal tem nome, mas que, de alguma maneira, nesse capitalismo que engole tudo, tudo isso vai ser cifrado, de alguma forma. Tudo isso vai ser convertido em algum momento do seu exame, da sua captura, vai ser transformado em dinheiro. Então, talvez essa ideia do Deleuze-Guattari ir mais longe na descodificação e na desterritorialização seria assumir esse plano das forças sem excluindo dele o equivalente geral, tirando essa mediação. E aí é curioso porque, apesar dos códigos lá nas sociedades primitivas, há algo de uma maior afinidade das sociedades, da máquina primitiva com esse plano. Apesar de haver esse fechamento nos códigos, há também uma maior afinidade com essa terra intensa. Mas para o Deleuze-Guattari não é uma questão de regresso, né? De volta. Se há uma involução, é para esse plano pré-individual, não é para um tempo passado histórico, para condições outras primitivas. Se há involução, é para o plano de força. E o plano de força está aí o tempo todo, né? Ele é contemporâneo das formas. A involução seria para se situar, para a gente se situar e se posicionar nesse plano de forças para avaliar de outras maneiras as relações. O que está mais próximo, me parece, assim, da relação real nesse plano, tem relação com a lógica que eu já trouxe aqui para vocês do roubo e do dom. Deleuze chama também dos blocos de dívidas finitas. Então, me parece que é um exame do que passa nas relações, do que atravessa, que está mais de acordo com a ética desse campo originário.
que a gente estudou um negócio que seria só o roubo, e não o roubo e o dom, entendeu? Aí, por isso que eu tô perguntando isso, perguntei. Uhum. E essa afinidade é a afinidade potencial que a gente estudou junto aqui também? É afinidade potencial, é isso. São essas relações que se fazem, se avaliam em termos de afinidade. E a afinidade intensiva, ela é originária, ela é anterior à família, às relações familiares, ela é anterior aos valores sociais, aos códigos sociais, às sobrecodificações e também à recodificação no dinheiro. Bom, vou seguir mais um pouco. Primeiramente, tudo serve para a linguagem, não o significante. Não há fluxo algum, fônico, gráfico, gestual, etc., que seja privilegiado nessa linguagem, e permanece indiferente à sua substância ou ao seu suporte, como contínuo amorfo. O fluxo elétrico pode ser considerado como a realização de um tal fluxo, fluxo qualquer enquanto tal. Então vejam, nessa linguagem não significante do capitalismo, não escritural, não há fluxo algum, fônico, gráfico, gestual, que seja privilegiado. Então, nenhum assume o privilégio sobre os outros. Na máquina bárbara, a escrita assumiu o privilégio. Era ela que subordinava a voz, por exemplo. Aqui não há privilégio de nenhum deles. Há como que um contínuo amorfo desses fluxos. O mundo virtual hoje é um bom exemplo desse contínuo amorfo, né? De tudo que é lançado ali, da quantidade de coisas e, e que, de certa forma, assim, não tem privilégio algum de nada, a não ser já na volta, na recodificação e na transformação disso na cifra. Eu sigo. Eles estão dizendo, né, que o fluxo elétrico, então, seria esse fluxo qualquer enquanto tal. Mas uma substância é dita formada quando um fluxo entra em relação com outro fluxo, definindo-se, então, o primeiro como um conteúdo e o segundo como uma expressão. Os fluxos desterritorializados de conteúdo e de expressão estão num estado de conjunção ou de pressuposição recíproca, que constitui figuras como unidades últimas de um e de outro. De modo algum, essas figuras são insignificantes, nem mesmo signos, como elementos mínimos do significante. São não signos, ou antes, signos não significantes. São pontos signos com várias dimensões, cortes de fluxos, esquisas que formam imagens pela sua reunião num conjunto, mas que não conservam identidade alguma de um conjunto a outro. Portanto, as figuras, isto é, as esquisas ou cortes fluxos, não são de modo algum figurativas. Elas devêm isso apenas numa constelação particular que se desfaz em proveito de uma outra. 3 milhões de pontos por segundo transmitidos pela televisão, dos quais apenas alguns são retidos. Percebem? Aqui estão os fluxos esquisas. Os pontos, 3 bilhões de pontos por segundo transmitidos pela televisão. Alguns são retidos, porque aqueles que são retidos é aquilo que vai se tornar figural, é aquilo que a gente vai ver. Mas por trás do que a gente vai ver, há fluxos que estão passando. Eu sigo. A linguagem elétrica não passa pela voz e nem pela escrita. Estas são também dispensadas tanto pela informática quanto por essa disciplina bem denominada fluídica, que funciona por jatos de gás. O computador é uma máquina de descodificação instantânea e generalizada. Vejam que interessante. Está falando do computador.
Uma máquina de descodificação instantânea e generalizada, né? Então, uma máquina que tudo passa por ela e vira outra coisa. É nesse sentido que Michel Serres define a correlação do corte e do fluxo nos signos das novas máquinas técnicas de linguagem, nas quais a produção é estreitamente determinada pela informação. É uma citação. Consideremos um trecho rodoviário. Ele é um quase ponto, que ao longo de uma certa dimensão no espaço da rede, analisa, por meio de múltiplas sobreposições, as linhas de fluxo de que é receptor. Sobre ele pode-se ir numa direção aferente qualquer para uma direção eferente qualquer, em qualquer sentido, sem nunca encontrar alguma das outras direções. Se eu quiser, nunca voltarei ao mesmo ponto, embora seja o mesmo. Nó topológico, onde tudo é conexo, sem confusão, onde tudo conflui e se distribui. É que um nó é um ponto, se quisermos, mas com várias dimensões. Nó que contém e faz passar os fluxos, em vez de anulá-los. Esse esquadrinhamento da produção pela informação manifesta uma vez mais que a essência produtiva do capitalismo só funciona ou fala na linguagem dos signos que o capital mercantil ou axiomática do mercado lhe impõe. Então, ele está falando aí sobre um trecho rodoviário, né? E como que esse trecho pode ser aí pensado segundo uma linguagem dos signos, né? Dessa leitura dos signos descodificados. Então, assim, os lugares, as pessoas, os caminhos, eles já não têm um lugar simbólico, né? Já não tem uma marcação simbólica, já não tem uma história sagrada, por exemplo. É tudo pensado em termos de medidas, dimensões, localizações, pressão, qualidade do ar. Vejam a quantidade de fluxos que são esquadrinhados e que, de certa forma, estão aí, né? Nos atravessando o tempo todo, mas aos quais eram dados outros nomes, ou não eram nem conhecidos esses fluxos antes. O capitalismo vai descobrindo, vai liberando também novos fluxos, mas para se apropriar dele. Essa linguagem em que não há um privilégio semântico, fonético, escritural, fônico, é aquela linguagem que aceita tudo, acata tudo. Acata todos os fluxos para se apropriar deles. Corrente elétrica, traços abstratos, nível de pressão. São as coisas mais abstratas, né, que a gente poderia pensar. Agora, a questão problemática assim, para o Deleuze e Guattari e depois também para Stenger é que os cientistas, ao serem embruxados pelo capitalismo, o que acontece? Os cientistas deixaram de politizar a sua própria prática. Então, o Deleuze e Guattari dizem que há um fluxo de conhecimento, há um fluxo de conhecimento técnico que eles adquirem, corresponde a um refluxo de imbecilidade.
já que eles estão ligados, o exame, a investigação deles com os fluxos, do matemático, por exemplo, é o exemplo que eles dão, está subordinado, por exemplo, a um emprego público ou ao emprego numa empresa. Então, assim, aquilo que ele vai usar das descobertas dele está longe de se encaminhar para uma verdade universal, para a descoberta da verdade. É usado para lucro, para ser convertido em lucro. Por isso que tantas descobertas, tantas invenções não vêm à tona, porque se não encontra financiamento, é um tema da Isabel Stenger, o tema das patentes também, né? Como que na medida em que as pessoas descobrem alguma coisa e, e transformam aquilo numa patente, passando a ter a propriedade daquela descoberta, aquilo já não pode ser usado pelo restante do mundo sem ser pago, sem ser comprado. Então, ou você, de certa forma, só vai poder comprar daquele que tem a patente, ou vai precisar comprar uma licença. Não sei bem como funciona isso. Mas nesse plano é uma das questões terríveis do capitalismo no quesito das empresas farmacêuticas. E porque se tem uma descoberta e algo que pode beneficiar muitas pessoas com uma determinada doença no mundo, mas aí você vai lá e patenteia o produto, com a justificativa que se você não lucrar muito sobre aquele produto, você não vai poder pesquisar novos medicamentos. Então, aquele medicamento não vai chegar para as pessoas pobres, em países pobres, por exemplo. Vai chegar muito caro. Elas não vão poder ter acesso. Então, percebem que nesse quesito é como se os cientistas tivessem separados da política, tivessem separados da condição de suscitar questões, de dar respostas a problemas sociais, estão separados disso por estarem comprometidos com o capital. Então, assim, não adianta, eles não vão te deixar esquizofrenizar em paz. Não vão deixar você pesquisar. Bom, podem até deixar por um tempo, mas quando algo vem à tona, aquilo não vai ser transformado em um medicamento, em um produto benéfico para a humanidade, pela bondade dos capitalistas. Aquilo primeiro vai ter que ser um produto lucrativo. Então, assim, a gente nem sabe o quão longe vai essa perversidade. A gente nem sabe quantas doenças para quantas doenças já foi encontrada a cura e não foi desenvolvida a pesquisa. O autor que escreve com a Isabel Stenger, o livro A Bruxaria Capitalista, ele trabalhou muito tempo nesse ramo, parece, né? Ele é editor e também trabalhou nesse ramo. Não sei se ele era farmacêutico ou químico, alguma coisa assim. Então, ele entende disso. Então, ele fala um pouco sobre isso no livro, né? Sobre essa questão das patentes, das empresas farmacêuticas, do, dessa tentativa de justificar o valor, o alto valor dos medicamentos
e das patentes a partir da necessidade de novos investimentos, né, em outros medicamentos, e aí tudo fica nisso, assim. E aí qual seria a saída, né? Eles vão investigar. Será que o Estado teria que tomar para si, não deixar nas mãos de empresas privadas? Enfim, é uma discussão que ela coloca. Eu vou retomar isso mais para frente, essa questão das patentes. Vejam essa citação, essa nota, que está na página 320. A luz elétrica é informação pura. Pode-se dizer que é um médium sem mensagem, enquanto não for utilizada para soletrar uma marca ou uma publicidade verbais. Este fato característico de todos os média significa que o conteúdo de um meio, seja ele qual for, é sempre um outro meio. O conteúdo da escrita é a fala, assim como a palavra escrita é o conteúdo da imprensa, e a imprensa o do telégrafo. Então ele está dizendo aqui que os signos eles não têm um significado último. Os signos, como a luz elétrica, que é a informação pura, você não vai chegar à verdade dele. Você não vai descobrir, você não vai manifestar aquilo que ele significa. Ele sempre se remete a outra coisa. Ele sempre vai repercutir em outro meio, e é através de outro meio que você vai saber sobre ele. Então, o conteúdo de um meio, seja ele qual for, é sempre um outro meio. Essa é a desterritorialização e a descodificação generalizada dos signos, né? Um signo é sempre um signo para outro signo. Nada é por si mesmo. Esse é o plano dos fluxos esquiza, do Deleuze-Guattari. E é nesse plano que o capitalismo vai operar sua captura. Porque na axiomática vão se constituir, a partir da axiomática capitalista, vão se constituir imperativos, alternativas infernais, certo modo de se apropriar desses fluxos de esquiza. Agora, a partir da semana que vem, eu vou retomar, a gente vai continuar aqui no Antiédipo e vai passar a falar sobre capitalismo e esquizofrenia. Nos próximos encontros, além da bruxaria capitalista, a gente vai falar sobre qual é a relação entre o capitalismo e a esquizofrenia. E para isso a gente vai ter que discernir pelo menos três modos de esquizofrenia, três esquizos aqui. O esquizo de hospital, aquele que foi hospitalizado e que virou um trapo, como dizem o Deleuze-Guattari. O esquizo, enquanto esse que atravessa, que corta as máquinas sociais e está diretamente associado aos fluxos esquiza. Deleuze e Guattari vão citar os escritores, por exemplo, alguns escritores que viveriam ao modo de fluxo. Posso trazer esse trecho. Aquele que sabe partir. É isso, filho. E a gente vai falar também dessa esquizofrenia própria do capitalismo, em que há uma esquizofrenização dos fluxos, mas em que há uma captura sobre isso. E aí a gente vai entender como que o capitalismo também meio que pendula assim entre um polo esquizofrênico e um polo paranoico.
Polo esquizofrênico é o polo dos fluxos esquiza, que ele esquadrinha. O polo do fluxo paranoico é o polo do dinheiro, que recodifica e reterritorializa os fluxos descodificados e desterritorializados. E, e com isso torna, digamos assim, cria esses personagens, esses tipos próprios do capitalismo, né? O empresário, por exemplo, o coach, empresário de si, como se fala hoje também, né? Alguma questão, gente? E ouvi-los um pouco. Bom, vou seguir mais um pouco. Então, nesse próximo subcapítulo, a gente vai falar um pouco sobre a linguística desse linguista, não sei nem pronunciar o nome dele. Alguém sabe? Luiz Gemslev, Gemslev, será? Enfim, a gente vai falar um pouco sobre esse linguista e a diferença entre a linguística do significante, que é a linguística clássica, e a linguística dos fluxos, que o Gelmslev propõe. Página 321. Os dois sentidos do fluxo esquiza, capitalismo e esquizofrenia. Há grandes diferenças entre essa linguística dos fluxos e a linguística do significante. A linguística sassuriana, por exemplo, descobre, de fato, um campo de imanência constituído pelo valor, isto é, pelo sistema de relações entre elementos últimos do significante. Mas, além desse campo de imanência, ainda supor a transcendência do significante, que o descobre, ao menos pelo seu recuo. Os elementos que povoam este campo têm por critério uma identidade mínima, que devem às suas relações de oposição, e que eles conservam através das variações, de todo tipo que os afetam. Como unidades distintivas, os elementos do significante são regulados por desvios codificados, que o significante, por sua vez, sobrecodifica. Disso resultam diversas consequências, mas sempre convergentes. A comparação da linguagem a um jogo, a relação significado-significante, em que o significado encontra-se, por natureza, subordinado ao significante. As figuras definidas como efeitos do próprio significante. Os elementos formais do significante, determinados em relação a uma substância fônica, a qual a própria escrita confere um privilégio secreto. De todos esses pontos de vista, e apesar de certas aparências, acreditamos que a linguística de Louis Gelmslev se opõe profundamente ao empreendimento saussuriano e pós-saussuriano, porque abandona toda referência privilegiada, porque descreve um campo puro de imanência algébrica que não se deixa sobrevoar por instância transcendente alguma, ainda que recuada, porque faz escorrer nesse campo seus fluxos de forma e de substância, de conteúdo e de expressão, porque substitui a relação de subordinação, significante-significado, pela relação de pressuposição recíproca, expressão-conteúdo.
porque a dupla articulação já não se faz entre dois níveis hierárquicos da língua, mas entre dois planos desterritorializados, conversíveis, planos constituídos pela relação entre a forma do conteúdo e a forma da expressão, porque nessa relação atingem-se as figuras, que já não são efeitos do significante, mas esquisas, pontos signos, ou cortes de fluxos, que perfuram o muro do significante, atravessam e vão para além dele, porque esses signos franquearam um novo limiar de desterritorialização, porque essas figuras perderam definitivamente as condições de identidade mínima que definiam os elementos do próprio significante, porque a ordem dos elementos é agora segunda em relação à axiomática dos fluxos e das figuras. Porque o modelo da moeda, no ponto signo ou figura corte, destituída de identidade, tendo tão somente uma identidade flutuante, tende a substituir o modelo do jogo. Em suma, a situação muito especial de Rijal-Mislev na linguística e as reações que suscita podem ser explicadas, parece-nos, pelo seguinte: é que ele tende a fazer uma teoria puramente imanente da linguagem. Teoria que, além de quebrar o duplo jogo da dominação voz-grafismo, faz escorrer forma e substância, conteúdo e expressão, segundo fluxos de desejo, e corta esses fluxos segundo pontos signos, ou figuras esquisas. Longe de ser uma sobredeterminação do estruturalismo e do seu amor pelo significante, a linguística de Rijal-Mislev indica a sua destruição e constitui uma teoria descodificada das línguas, de que se pode dizer, como homenagem ambígua, que é a única adaptada ao mesmo tempo à natureza dos fluxos capitalistas e esquizofrênicos. Até agora, é a única teoria moderna e não arcaica da linguagem. Antes estão fazendo um elogio do Rijal-Mislev, né? Não isento de ambiguidade, de ambivalência, porque essa teoria corresponde ao mesmo tempo aos fluxos capitalistas e esquizofrênicos, mas é um elogio, porque a linguística do Rijal-Mislev então se opõe à linguística clássica do Saussure, que fazia uma divisão entre significado e significante, subordinando o significado ao significante. O significado no Saussure tem relação com o conceito, né? Com a explicação da palavra, com a definição da palavra. Enquanto o significante tem relação com a imagem acústica, o som, a dimensão fonética. Então, era essa dimensão significante que tinha o privilégio na linguística do Saussure. Então, há um campo de imanência nessa linguística saussuriana, mas ela é constituída por um valor, um sistema de relações entre elementos últimos do significante, eles dizem. Mas haveria uma sobrecodificação do significante. Enquanto na linguística do Rijal-Mislev se perde a importância, essa dualidade significado-significante, em nome de uma pressuposição recíproca de expressão e conteúdo. Então, seria um outro modo aí de situar os signos, né? E essa pressuposição recíproca da expressão e do conteúdo levariam a pontos signos, ou esquisas, como eles chamam. O Deleuze-Guattari fala um pouco sobre isso, sobre a expressão e o conteúdo, no livro dele sobre o Kafka, né, no livro chamado Kafka para uma Literatura Menor, porque eles fazem uma análise desse livro, dos livros do Kafka, da obra do Kafka, que eles pretendem não ser uma interpretação,
mas uma cartografia da enunciação coletiva presente na obra do Kafka. Então, por exemplo, uma forma de conteúdo muito presente na obra do Kafka. Os personagens que têm o queixo fincado no peito. É a cabeça baixa. O Deleuze e o Guattari não interpretam essa cabeça baixa, por exemplo, como, sei lá, tristeza, como vergonha, mas eles notam que esse é um ponto signo, que isso é algo que se repete na obra do Kafka. O peito fincado, o queixo fincado no peito, eles não interpretam, mas sempre está maquinado com alguma coisa, sempre está maquinado numa sequência de ações, numa sequência de gestos. Assim como os casais que se pegam pelo pescoço, se beijam, pregam as suas ventosas no pescoço uns dos outros. Então, assim, eles não interpretam propriamente isso, mas eles dizem: aqui tem um ponto signo, aqui tem uma forma de conteúdo. Isso é uma peça da máquina kafkiana. Já a forma de expressão estaria, por exemplo, na gagueira, no grito, na vacilação da linguagem. Enfim, são os modos em que o Deleuze e o Guattari vão pensando de fazer uma decifração dos signos, ou melhor, em vez de uma interpretação dos signos, buscando encontrar o significante por trás de um significado manifesto, eles buscam entender como que um signo funciona num contexto, como um signo é maquinado num contexto. E eles dizem que essa é uma linguística moderna, que seria uma linguística mais avançada. Não é perguntar o que isso significa num contexto, mas como isso funciona, como isso se articula com outros signos. Quais são os signos que entram numa série junto com esse? E parece que a gente está falando agora já da clínica, sabe? De análise. Com quais signos esse signo se articula? Com quais signos esse faz série? Com quais ele repercute? É por isso que a associação livre e a escuta flutuante, em alguma medida, é mais aberta à desterritorialização, à descodificação dos fluxos. Quando a gente se põe a escutar alguém, a gente não sabe onde aquilo vai parar. A gente não sabe o que que pode surgir ali. A gente não dá para imaginar antes. Mas se a cada vez que a pessoa fala alguma coisa, a gente vira e faz uma interpretação, ah, então você está querendo dizer isso. A gente fecha. A gente bloqueia as conexões, bloqueia as associações, tentando sobrecodificar um determinado conteúdo. Agora, pensando os fluxos esquiza, uma coisa nunca quer dizer a outra, ou se quer dizer a outra, não quer dizer apenas a outra. É como se os signos eles se batessem e rebatessem para todo lado. Então, assim, uma decifração nunca se encerra na descoberta de um signo por outro. É isto, mas também é aquilo, e mais aquilo.
Aqui a gente vai passar então do isto é aquilo para o isto é aquilo. O e, essa conjunção, digamos assim, está mais no terreno da esquizoanálise, né? Conjunção, ela permite que a gente pense que as coisas são múltiplas, que há múltiplos ângulos dos acontecimentos, que há uma pluricausalidade dos fenômenos. Então não há nada, não há um final para se revelar, para se descobrir. Não há uma verdade a se encontrar, porque só existe verdade para uma outra verdade. Só existe agenciamento de verdade. A verdade ela é fabricada. Então é uma tonalidade bem pós-estruturalista do Deleuze-Guattari aqui, né? Não existe uma verdade última, não existe uma verdade universal. A verdade é fabricada num agenciamento. Por isso também que a Isabelle Stenger não aceita as alternativas infernais do capitalismo, porque ela sabe que essas alternativas elas são forjadas com muito trabalho, assim, de maneira muito insidiosa. Mas enfim, gente, é até aqui que eu vou conseguir avançar hoje. Como eu disse, são trechos difíceis aqui do Antiédipo, então a gente vai seguir também alternando com outras leituras. Ou na semana que vem, hoje a gente vai continuar aqui, ou vai seguir já com a bruxaria capitalista lá da Isabel Stengel. Eu queria ouvir vocês um pouco agora, perguntas, questões, e depois também queria propor algumas coisas aí para os próximos encontros. João, essa parte aqui, subcapítulo foi muito difícil para mim, assim, compreender, né? Eu vou retomar a leitura depois, mas eu queria fazer um comentário, assim, né, em relação à aula passada, né? Na aula passada você falou das alternativas infernais, né, do capitalismo. E aí, essa semana, conversando, né, com uma pessoa próxima, ela falou assim, olha, agora quem trabalha nas empresas, né, que são os centros de operação aí do capitalismo, né, ou aprendem a mexer em inteligências artificiais, enfim, para facilitar o trabalho, ou elas vão estar desempregadas, né, e aí desempregadas elas vão ter que aprender a lidar com as inteligências artificiais para voltar a ter emprego. E aí, assim, veio, né, que isso é uma alternativa infernal, né? Uhum. Eu comecei a perceber no discurso, assim, né, principalmente na clínica, das pessoas, o quanto que a gente está sendo assolado por essas alternativas, e é a todo instante, né? Então, foi uma abertura, assim, esse conceito foi uma abertura de percepção. Uhum. É, é bem interessante. Porque, assim, são alternativas infernais, porque, na verdade, não tem alternativa, sabe? Ou você faz assim, como eles querem conduzir, quando colocam a alternativa infernal, ou não, supostamente não haveria outra saída, né? É, por exemplo, essa alternativa infernal do trabalho, né? Ou você não vai sobreviver, você não tem como sobreviver. Você não vai pagar suas contas. De fato, assim, qual que é a alternativa a isso se a pessoa não trabalha? Vamos pensar as pessoas hoje que não trabalham. Bom, são as crianças, são os moradores de rua, são os loucos, chamados loucos, presos, né, em hospícios, manicômios, instituições.
E então, assim, diante disso, e como se coloca também uma diferença muito grande entre classes sociais e, digamos assim, uma exposição, uma exposição muito grande do dinheiro nas redes sociais, né? Toda essa disparidade, toda essa exposição gera uma espécie de competição generalizada também. Então, as pessoas, assim, não só eu tenho que trabalhar, senão eu não pago as contas, mas eu tenho que trabalhar muito para ter coisas muito boas, para dispor de todos os produtos, para dispor do. Como é que se fala isso? De um poder de compra, para dispor do poder de compra. E aí o que que acontece? As pessoas perdem a avaliação, Flávio, dos fluxos esquiza, sabe? Porque o que que seria um fluxo esquiza nesse sentido? Cansaço é um fluxo esquiza. Ansiedade é um fluxo esquiza. O tremor nas pálpebras é um fluxo esquiza. E aí o que que acontece? As pessoas ignoram essa sensibilidade molecular, que implica um devir molecular da percepção, que implica uma intuição, se quiserem, uma sensibilidade acurada para o corpo. A pessoa nega isso em função de uma ideia fixa, de ganhar dinheiro, enriquecer. E aí essa alternativa infernal leva a pessoa, empurra a pessoa para um burnout, por exemplo. Um burnout é a greve do corpo, é a greve dos fluxos esquiza do corpo. Quando você tem na mente, quando foi inscrita, foi registrado no seu corpo sem órgãos, um ideal, um ideal de produção e consumo excessivo, a pessoa não vai parar enquanto o corpo não começar a colapsar. E assim, é muito difícil aprender os limites desse corpo com ideais, digamos, implantados na nossa cabeça. Então, é um precipício em que leva a alternativa infernal do trabalho, né? Do ganhar dinheiro, do alcançar o poder de compra. E você está falando do burnout, né, do esgotamento. Eu estou pensando nesses quadros, por exemplo, de déficit de atenção, né? Enfim, fico pensando em muitos relatos assim que eu escuto de pessoas que, no contexto do trabalho, passam a ter esquecimentos, entregam relatórios errados, sentem que estão falando coisas inadequadas, né? O quanto que isso me parece ser uma recusa a entrar num sistema de produção, né? Enfim, não sei, assim, acho que tem várias explicações, né, para esse fenômeno dos TDAHs, por exemplo, né? Mas um déficit de atenção, às vezes eu percebo, às vezes é uma recusa, né, do corpo, daquela subjetividade, né? Porque onde geralmente aparece, é onde está sendo exigido algum desempenho, né? E a gente vive nessa sociedade da performance, né? Então, inconscientemente eu posso me recusar, resistir e não entrar nessa ordem da performance, né? Tenho entendido um pouco assim desse modo, né? Uhum. Porque pensando ao modo do Spinoza, né? Cada corpo, cada modo entra em relações com outros modos, e isso nos dá uma medida de maneiras de afetar e ser afetado, e maneiras de se preencher uma determinada potência. Cada modo é absolutamente singular, tem os seus tempos, as suas velocidades, seus ritmos,
Só que numa sociedade, então, que tem esse ideal capitalista da produção do consumo, esses modos singulares, eles passam por uma uniformização, ainda que seja híbrida, ainda que seja super flexível do capitalismo, há uma uniformização, porque o imperativo está aí, produzir e consumir. E por desse ninguém escapa desse imperativo. E aí, se você tem o seu tempo, o seu ritmo, o seu modo de se relacionar com as coisas, com as forças, a sua velocidade, e você vai ser submetido a um modo que todos ou que todo um grupo deve se submeter, que deve ser igual, aí vem essa recusa de que você fala, né? É algo do tipo assim, não é consciente, né? Não é algo do tipo eu não quero, eu não vou seguir vocês, eu não vou fazer isso. Não é consciente, não é enunciado dessa maneira. Mas o corpo não concorda. E o corpo tem a sua linguagem de dizer que não concorda. Seja por uma desatenção, seja por uma ansiedade, seja por uma exaustão. Então, assim, é interessante trazer para a clínica essa ideia das alternativas infernais, porque muitas sintomáticas, evidentemente, que têm que ser pensadas articuladas à máquina social capitalista, não ao Édipo, ou ao significante despótico. De que a gente sofre hoje, assim, a gente poderia considerar assim faixas etárias, né? Mas pensando assim a nível das pessoas já que trabalham, né? Do que elas sofrem? Do trabalho. Crianças, adolescentes, assim, além de questões relacionais, além de questões de grupo, de que sofrem? Pressão, vestibular. As crianças também, desde cedo, são capturadas numa máquina de consumo. Então já é a falta sendo instaurada. Então, assim, tem essa questão que para o Deleuze-Guattari a falta não é ontológica, ela não constitui o humano enquanto tal. A falta ela é produzida. Evidentemente que a gente só sempre pode dizer que as coisas faltam, mas o Deleuze-Guattari assim não, eles não situam o funcionamento do desejo a partir da falta. Junto com o Bergson, o Deleuze faz a crítica do vazio, por exemplo, do vazio, da falta, da ausência. Então, com o Guattari, ele vai dizer assim: a seca é um fluxo. A seca que parece a falta da chuva, a falta da vegetação, é um fluxo. Nesse sentido, a depressão não é a falta de alguma coisa, não é o objeto, e não implica um objeto perdido, mas é um fluxo. Não é que a pessoa está no vazio, ela está num fluxo, numa atmosfera específica, presa talvez num cristal de tempo, mas não no vazio. Então, como poder pensar, como poder trazer essas análises políticas, essas análises das máquinas sociais, também para a clínica, porque é assim que a gente vai além das fronteiras do Édipo, né? Pode fazer uma leitura da sintomática que não remeta à história pessoal da pessoa apenas. É muito pobre isso. É muito pobre e é apolítico, porque é a mesma questão dos cientistas, sabe? Quando a gente remete tudo a Édipo, a gente despolitiza a clínica.
Você imagina só, assim, no tempo das catástrofes, colapso subjetivo, econômico, ecológico, social para todo lado, a gente continuar remetendo o sofrimento psíquico a uma história individual, aos traumas infantis. A isso também, mas é um reducionismo dizer que isso é a causalidade principal do sofrimento psíquico hoje. Nesse sentido que a gente tem que retomar aquele conceito que é da psicanálise, mas que foi colocado como secundário na psicanálise, que são os fatores atuais. A psicanálise descobriu os fatores atuais, só que os subordinou ao Édipo, os subordinou aos traumas de infância. Então, os fatores atuais estariam ali só disparando uma questão que já estaria aberta ali pela história individual. Então, parece que o atual, o político, o social, é sempre secundário dessa forma. E o Deleuze e o Guattari não estão querendo colocar isso no centro da questão. Estão querendo politizar também o sofrimento psíquico. E se nós, analistas, psicólogos, terapeutas, não nos atermos a isso, não aprendermos com a esquizoanálise, não politizarmos a clínica, a gente vai estar ocupando, assim, apesar de um vocabulário diferente, apesar de um aparelho linguístico diferente, a gente vai estar ocupando a mesma função do coach, né? Adaptacionismo e aumento de performance para o capitalismo. Adaptação e aumento de performance. João, o coach é de certa maneira, uma figura política também, né? Assim como o psicanalista que vê Édipo, né? Só vê Édipo em tudo que escuta. Tem uma política aí, de certa forma, também, né? Enfim, eu fico pensando nesses discursos do apolítico, né? Que geralmente levam para um pensamento de extrema direita. Uhum. Exato. Querer separar a política das coisas, né? Por exemplo, da produção técnica na ciência, enfim, da produção de conhecimento. Eu concordo, assim, porque tudo é político. E aí, quando a gente diz que não é, tem uma intenção por trás disso. Essa tentativa de despolitizar é uma tentativa, me parece, de captura, de alienação. E o coach bom, é uma espécie de pastor do capitalismo, né? Uma espécie de pastor ou de personal trainer, um personal trainer do capitalismo, né? Quer te colocar ali na máxima performance, nem é mais na adaptação, né? Mas na super performance. Adaptação eu colocaria aí em quem quer corrigir, né, os desvios. Mas o coach ele quer aumentar a sua produtividade, ele quer que você não deixe escapar nada, né? Tudo tem que virar valor, tudo tem que ser empreendimento e, e assim a Stenger fala nos sequazes, né, ou nos minions, as mãozinhas do capitalismo. Digamos que esses, os coaches são os sequazes mais animados, né? Sequazes, digamos assim, tanto quanto os empresários, são os que estão mais embruxados. Tanto que a gente vê, assim, a gente escuta a linguagem,
E nós que estamos acostumados na clínica, assim, na hora você diagnostica o feitiço, sabe? Porque é palavra de ordem atrás de palavra de ordem. Ideia fixa. São ideias fixas que mobilizam palavras de ordem para si mesmo e para os outros. Então é uma linguagem muito repetitiva, muito cheia de fórmulas, de jargões, sabe? Slogan assim que vai mudar o mundo, faça desse jeito que vai. E uma positividade tóxica, né? Porque também não pode sofrer, não pode ter sofrimento psíquico. Então, assim, se alia muito bem com com uma tendência, digamos, à medicalização de todos os setores da vida. Porque, assim, se você não está na máxima produtividade lá do coach, bom, toma um remédio aí, porque ou você tem que acelerar mais, né? Ou você tem que ter mais rendimento. Então, nesse ponto, a gente vê essa bruxaria, né, acontecendo. A Stenger fala que é uma feitiçaria sem feiticeiro, o capitalismo, porque não tem, digamos assim, o feiticeiro mor que estaria lá mexendo os pauzinhos, né, por trás da cortina. Mas tem muitos sequazes embruxados e passando isso adiante. Mas é sem feiticeiro porque não tem alguém que esteja isento do feitiço e esteja lançando feitiço sobre os outros. Aqueles que ficam repassando estão eles mais do que todos enfeitiçados. Os sequazes são os mais enfeitiçados, né? Na verdade, não, a Stenger diz assim, para a gente não diferenciar sequaz e não sequaz. É todo mundo sequaz de saída, porque está todo mundo em alguma medida implicado. Então, pelo menos ao modo como eu entendi, está todo mundo em alguma medida implicado. Mas existem aqueles, o sequais é um índice, talvez, um coeficiente de enfeitiçamento. Porque, assim, vejam só, querendo ou não, por mais que a gente esteja aqui denunciando esses feitiços e tentando imaginar contra feitiços, a gente está presa de várias alternativas infernais, né? Eu mesmo, digamos assim, não escapo de uma contradição quando eu estou falando aqui contra o capital, e esse é um grupo que eu peço uma contribuição. Então, essa situação revela uma medida, em certa medida, em que eu sou sequaz, em que eu preciso reproduzir essa lógica. E, no entanto, digamos que não é a mesma coisa que, por exemplo, um coach, não é a mesma coisa do que um empresário. Não, isso vão entrando, digamos assim, graus de captura sobre os outros, de abuso da terra, de abuso do ambiente, de monetarização de tudo, de todas as relações. Assim, diante de tudo, gente, o que quero ir finalizando também, assim, mas o que me fica é sempre essa questão. Como criar outras relações, outros modos de relação, outros espaços? Como abrir esses espaços em que outros fluxos correm? Sabe? Não me parece algo tão idealizado, tão imaginário quanto acabar com o capitalismo, quanto, tipo assim, não usar mais o dinheiro, mas é uma primeira direção, é uma direção micropolítica, é uma direção de uma economia e de uma ecologia dos afetos, é uma direção.
que visa pensar a recursividade de dons. João, eu queria falar um pouquinho. Eu estou ouvindo os vídeos que você tem, né, desde 2000. Estou começando, né? E Desde 2000, aí não, desde 2020. Ok, 2020, certo. 2020. E quero, assim, parabenizar pela riqueza do teu trabalho, assim, muito detalhado, né? E quase que conceitos são mastigados ou são, né? Eu estou conseguindo digerir uma porção de coisas assim que no primeiro estudo da esquizoanálise para mim foi muito mais genérico. Uhum, E eu acho realmente assim, quanto mais eu ouço, eu vejo assim realmente como uma ferramenta a esquizoanálise assim como algo revolucionário. Para mim, por exemplo, ter clareza assim de que nessa síntese do inconsciente eu posso escolher o que eu vou registrar daquilo que me aconteceu, né? E que eu tenho essa escolha, né? Assim como eu tenho a escolha também, eu até hoje eu vi um vídeo que não me lembro assim, porque eu estou começando a assistir meio rápido assim para me poder andar, né? Mas que alguns, não sei se foi, alguns teóricos aí desses nômades, né? Que colocaram assim que os homens, na verdade, é uma vida simples, ou os homens sábios, não usou esse termo sábio, mas ele não precisa de muita coisa para viver, né? Ele não precisa consumir tanto. E apesar de nós todos estarmos assim enredados nesse feitiço do capitalismo, a gente tem a escolha. E então a gente não sabe no que é, em termos numéricos como que isso vai andar, né? Em termos de mas já existe todo um movimento, toda uma série de pessoas que busca sair desse aprisionamento que o poder, através do dinheiro que o capitalismo nos traz, né, como um atrativo, como uma captura, né, e cobra um preço muito alto, né, como a questão das doenças e dos cansaços né, enfim. E mesmo que nem tem uma perspectiva muito ruim aqui para o nosso país em relação aos pacientes do Alzheimer, porque os pacientes do Alzheimer, os doentes do Alzheimer que têm poder aquisitivo ainda podem pagar os seus cuidadores, mas as famílias pobres passa a ser um grande drama, porque um doente de Alzheimer ele precisa de um olhar, um acompanhante direto, tá? Então, por um lado, as coisas assim são escuras, né? Que nem esses dias eu vi uma análise do Safatli sobre o problema lá daquele genocídio lá em Gaza, né? Israel, Gaza, em que ele trouxe assim uma insensibilidade do mundo, né? Que a gente acaba ficando impotente, mas assim, quem tem o poder do mundo está todo em jogo ali, né? A questão da indústria da guerra, do domínio do poder e tal. Então, tudo isso é pesado, mas faz parte da nossa época, né? Mas, ao mesmo tempo, começamos a ter acesso a essas ferramentas como a esquizoanálise que nos traz uma luz, uma libertação e até uma alegria de poder, assim, perceber que a potência está aí, né? E que o desejo ele nos é inato, imanente de direito e está, né? Quase como você coloca ali já pré-individual. Eu uhum. só queria falar isso. Grato aí pelas palavras, Júlio. Eu cada vez mais assim acho que a esquizoanálise realmente tem muita potência assim para fazer essa leitura assim, essa maquinação do desejo que passa por outras vias, né? E tenho achado muito interessante esse modo de nomear da Isabel Stenger da bruxaria capitalista, porque
isso abre uma opção a outras formas de nomear que eram usadas, por exemplo, pelos marxistas, né? A alienação dos outros, é sempre o outro que é o alienado, né? E a alienação precisaria se responder com uma tomada de consciência, né? As palavras que se usava. E, e o Deleuze e o Guattari vão mostrar assim que é muito mais complexo do que uma alienação, né? Porque não é só o que a pessoa acredita conscientemente, ao qual poderia se opor uma tomada de consciência em que então estaria tudo, que ela encontraria o caminho da verdade, né? Então, porque a gente está enredado assim, não só com a nossa mente, mas com os nossos corpos, com o nosso modo de vida. E então não basta dizer que fomos enganados, né? Mas a gente é toda uma construção dos hábitos, do habitar a Terra, que foi por um certo caminho e a gente nasce já em meio disso e ou nós, digamos assim, afirmamos, consentimos e falamos é isso aí e vamos continuar desse jeito, esse é o mundo, né? Ou há em algum momento um questionamento assim sobre a direção do próprio desejo, sobre as próprias composições, sobre os modos de relação. Eu acredito assim que a clínica, né, tem essa capacidade de situar a problemática de modo muito contundente, porque a pessoa chega na clínica sofrendo, né? A pessoa chega mostrando que algo não vai bem. E então é muito desleal e é muito despreparo dos clínicos quando eles codificam esse algo não vai bem com tem Édipo aí, sabe? Porque são tantas outras maquinações do desejo, são tantas outras opressões atuais, e se a gente reduz tudo a Édipo, a gente despolitiza a clínica e a gente impede que haja emergência ali não de uma tomada de consciência, mas da transformação de uma vida. Quando alguém está sofrendo, é uma vida que está querendo se transformar, só que ela está manifestando isso pelas defesas. Mas ela está querendo transformar o modo como ela vive, como ela existe. Então, assim, eu acho, eu já te falei, eu já andei falando isso aqui, mas eu acho urgente que os analistas passem a falar, sabe? Passem a transmitir o conhecimento assim que eles têm, porque isso é politizar a nossa posição, a posição que a gente ocupa. Isso, digamos assim, é de alguma forma entrar nesse campo de combate, nesse campo Uhum, enfeitiçado do capitalismo e cobra um preço, mas ao mesmo tempo, assim, parece a exigência ética do nosso tempo mesmo. uhum. Bom, gente, a gente vai finalizando hoje. Eu só queria comentar com vocês que eu tive pensando que eu queria ouvir um pouco mais vocês, ouvir o que vocês fazem, assim, a relação que vocês estabelecem com os ofícios de vocês, com o grupo aqui também, com o que a gente estuda aqui. Então, eu vou sugerir assim que quem tiver o desejo que se propõe a trazer um pouco, a falar um pouco assim sobre o que faz aqui, me propor em algum momento se sentir preparado, alguma aula também para trazer. O Flávio já em outro momento já trouxe, vai trazer de novo daqui umas semanas também uma aula que ele preparou. Então, quem mais tiver interesse, não precisa ser necessariamente uma aula inteira, né? Reservar uma aula, mas que tome uma parte do tempo, né? Tome
um tempo para falar sobre como que pensa, né? O que está pensando, o que está lendo, como que está pensando o próprio ofício, como que relaciona o que está pensando sobre o próprio ofício com o que a gente trabalha aqui, coisas desse tipo. Ou algum tema específico também. Especificamente, eu gostaria, por exemplo, que o Rony, que é o da Funilaria Espacial, um dia tu falasse um pouco para a gente sobre o modo de relação dele com a música, com os sons, com os materiais que ele utiliza para produzir instrumentos musicais, porque a prática do Rony é um ofício animista, ele tem alguma sensibilidade animista para esses fluxos. Quais? Os sons, a música, essas matérias, né? Bambu, a madeira, enfim. Então, eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso e também outras pessoas aqui. Também o José, sobre a prática dele, né, na medicina. O Gladson, eu não conheço ainda, gostaria também de saber o que faz, o que tem feito. Enfim, Júlia, Angélica, o Felipe, tá também. Já começou na clínica, Felipe? Não, isso ainda não, infelizmente. Mas ansioso. Certo. Mas é um pouco isso, para a gente ir se conhecendo mais e também para eu ouvir um pouco de vocês sobre as práticas de vocês, sobre como reverbera isso que a gente estuda aqui nas práticas de vocês. Enfim, é uma ideia. Aí quem quiser ir, a gente vai reservando um tempo para isso também. Então a gente na semana que vem ou vai seguir aqui com o antiédipo na página 323, ou vai já entrar na bruxaria capitalista, no livro da Stenger. Eu ainda não decidi, porque vou ter que preparar ainda o próximo encontro, mas aí eu posso avisar vocês pelo grupo lá. É isso, gente. Boa noite, então.